Um homem rejeitado por sua família e exilado de sua cidade natal, mas que veio a se tornar um grande juiz, aclamado pelo povo. Seu nome ficou marcado na história, principalmente por conta de seu voto e compromisso. Ele entregou sua maior herança em sacrifício. Na tapeçaria da história bíblica, poucas narrativas são tão repletas de lições quanto a saga de Jefté, um homem cuja vida foi marcada por uma série de reviravoltas dramáticas que desafiaram sua fé, sua identidade e principalmente seu coração, como pai e servo. Jefté, um guerreiro destemido de Gileade, emergiu das sombras do exílio para se tornar um líder cujo nome seria lembrado por gerações. Sua mãe, uma estrangeira e prostituta, havia lhe dado a vida, mas sua linhagem mista foi a razão para o desprezo de seus meio-irmãos, que o expulsaram de casa, privando-o de amor e herança de seu pai. No entanto, ele não se deixou definir pela rejeição. Em vez disso, encontrou refúgio nas terras de Tob, no oriente de Gileade, onde sua força e liderança atraíram almas corajosas e desgarradas, alguns aventureiros, formando uma companhia de homens que compartilhavam um destino comum de valentia e lealdade. Nessa época, 3 povos compartilhavam fronteiras. Esses eram os Moabitas, os Amonitas e os Israelitas. Como bem sabemos, os filhos de Israel descendiam de Abraão. Por outro lado, os filhos de Moabe e os filhos de Amon descendiam de Ló, o sobrinho de Abraão, conforme mencionado em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao 38. Os 3 lutaram por séculos, mesmo sendo povos aparentados. Anos antes de Jefté, Eude, o segundo juiz, um canhoto, cuja história também é impressionante, entrou em conflito com os Moabitas e Amonitas e os derrotou em batalha. Porém, mais uma vez, ambos os povos se ergueram e a paz havia de ser restaurada novamente. No tempo de Jefté, quando os amonitas ameaçaram a paz de Israel, os anciãos de Gileade, em um ato de desespero e reconhecimento, buscaram Jefté, o filho que haviam renegado. Eles imploraram por sua liderança contra os invasores, e Jefté, movido por seu senso de dever e a possibilidade de redenção, aceitou o chamado. Ele fez um pacto com os anciãos. Se o Senhor lhe concedesse a vitória, ele se tornaria o líder de Gileade. Quando o acordo foi firmado, ele enviou mensageiros ao encontro dos inimigos, questionando o motivo de invadirem as terras de Israel. O rei dos Amonitas informou que estava apenas recuperando as terras tomadas de Amon quando os hebreus haviam saído do Egito e entrado em Canaã. Porém, bem sabendo que Israel não havia cometido tal ato nos tempos de Moisés, por ordem divina, Jefté tornou a questionar o motivo. Podemos averiguar isso em Deuteronômios capítulo 2 e versículo 8, pois Moisés disse: Então o Senhor me disse, não molestes os filhos de Amon, e não contenda com eles em peleja, porque não te darei herança de sua terra, porquanto tenho dado por herança aos filhos de Ló. E após 38 anos de caminhada pelo deserto, como punição àquela geração, Deus disse, no versículo 19, E chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Mesmo após todo o relato, o rei dos Amonitas não cedeu, e Jefté expressou-se assim: O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. E ambos os lados se prepararam para a guerra. Porém, antes de partir para a batalha, Jefté fez um voto ao Senhor, prometendo oferecer o holocausto, o primeiro ser que saísse de sua casa para saudá-lo após a vitória. Foi um momento de fervor religioso, uma promessa muito ousada, mas também um ato precipitado que logo se transformaria em uma fonte de angústia inimaginável. A vitória sobre os amonitas foi inevitável. Seu exército arrasou por volta de 20 cidades no território inimigo. Foi uma grande demonstração de poder e favor divinos. No entanto, a alegria de Jefté foi abruptamente interrompida quando chegou em sua casa, pois sua única filha, a luz de sua vida, veio ao seu encontro com danças de celebração. O coração de Jefté se partiu ao perceber que o voto feito ao Senhor teria um custo mais alto do que ele imaginava. Ele nunca poderia imaginar que sua filha seria o primeiro ser que sairia ao seu encontro. Não havia pensado nisso quando fez a promessa. Com grande amargura, ele percebeu o que havia de fazer e lamentou com sua filha.
A jovem, em um ato de fé e honra inigualáveis, aceitou seu destino trágico, encorajando seu pai a cumprir com a promessa, pois grande fora o livramento em Israel. Ela pediu apenas um tempo para lamentar nas montanhas com suas companheiras, pois nunca se casaria, jamais poderia criar uma família e amadurecer. E após esse período de luto e aceitação, Jefté cumpriu seu voto ao Senhor, sacrificando o que mais amava. Tenha em mente que o ato desse juiz é condenável na Bíblia, mesmo naquele período. No contexto histórico em que ele estava inserido, haviam povos vizinhos que praticavam tal ato, o sacrifício humano. Ele pode ter agido impulsivamente, sem pensar nas possíveis ramificações de seu juramento, fazendo um voto precipitado a Deus. Embora ele tenha sido fiel a cumprir com seu voto, sua ação foi controversa, e a sombra desse ato o seguiu por todos os dias de sua vida. Ela era sua única filha, e ele não tinha outros filhos ou filhas. Todavia, a história de Jefté não termina com o sacrifício de sua filha. As tensões internas de Israel logo vieram à tona, quando a tribo de Efraim confrontou o juiz, sentindo-se desprezada por não ter sido convocada para a batalha. Diferente do que se pode imaginar, após entrarem na Terra Prometida, Israel não permaneceu unida. Por conta das heranças das tribos, cada uma conquistou e ocupou seu território. Cada uma lutava suas batalhas contra seus inimigos e também entre si. De vez em quando, surgiam juízes para unir e liderar o povo, mas grande parte das vezes, esses homens se tornaram líderes locais, regionais, e não sobre as 12 tribos. Nem mesmo Saul dominou sobre as 12 tribos de forma estável, e até mesmo Davi encontrou resistência. Jefté foi líder em Gileade, um território ocupado por descendentes de Ruben, Gad e principalmente Manassés. Os da tribo de Efraim eram vizinhos próximos, mas não ajudaram quando os amonitas invadiram. Todavia, eles se sentiram ofendidos por não terem recebido o convite para combater junto a Gileade. Dessa forma, ameaçaram queimar a casa de Jefté, e o que começou com um desentendimento verbal rapidamente se transformou em um conflito sangrento, adicionando mais uma camada de tragédia à liderança desse juiz. Naquele tempo, 42.000 de Efraim caíram. Jefté julgou Israel por 6 anos, mas seu legado foi tingido principalmente pela promessa que custou a vida de sua filha e pelo sangue derramado entre as tribos de Israel. Sua história é um lembrete solene da seriedade dos votos e da necessidade de ponderar nossas promessas diante de Deus e dos homens. O próprio Jesus tratou de falar sobre os juramentos, as promessas e a importância das palavras em Mateus 5, após as bem-aventuranças. Em Eclesiastes 5 também é dito: quando você fizeres algum voto a Deus, não demores em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o que você prometeu. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. A sabedoria não está apenas em cumprir os votos, mas em compreender a profundidade de nossas palavras antes de pronunciá-las. Assim como Jefté, podemos nos encontrar em situações onde nossas promessas nos levam a escolhas difíceis e consequências dolorosas. Portanto, é prudente meditar profundamente sobre nossas intenções e as possíveis repercussões de nossos juramentos antes de fazê-los. Que nossas palavras sejam reflexos de nossa integridade e consciência, e que nossos atos confirmem nosso compromisso com a verdade e a justiça.